Durante décadas, a Voyager 2 esteve à deriva. Silenciosamente através do abismo, um esquecido, mensageiro do passado da humanidade deslizando, muito além da influência do Sol, para além dos últimos ecos do nosso rádio. Tag a release no vazio bruto entre as estrelas. Nunca foi para ser assim. Ouvi falar de você novamente. Na verdade, não. Lançado. Em 1977 não carregava armas, não. Proteção apenas nossa curiosidade codificada, em sulcos de ouro e discos de cobre. Tinha como objetivo explorar, observar e, eventualmente, desaparecer. Mas depois desapareceu mesmo. Algo que ninguém esperava. Falou não. Em palavras, mas em dados. Uma situação estranha. Sinal errático que se rompeu através do estática como um sussurro vindo de outro lugar. Reino. Inicialmente, os engenheiros pensaram que era apenas ruído, uma falha. Afinal, os sistemas da Voyager 2 têm mais de 40 anos. Velho. Mas à medida que começaram a analisar mudanças de frequência, distorção do sinal e os intervalos entre as rajadas, algo ficou terrivelmente claro. Isso não foi uma falha, isso foi deliberado. O sinal tinha estrutura, ritmo, intenção e o que isso revelou. Oculto nas profundezas de seus pulsos binários, confirmaram o que os cientistas já suspeitavam há muito tempo. Temia que a Voyager 2 tivesse encontrado algo antigo, algo vasto, algo que nunca deveria ter. Foi despertado. Começou com um breve e insignificante pico nos dados de radiação, o tipo de coisa que o controle de solo normalmente descarta. Mas então veio um segundo pico mais forte e mais nítido, e então um terceiro precisamente. 11 horas depois, era consistente demais. Muito limpo. Essas explosões não eram naturais. E eles não estavam seguindo nenhuma regra conhecida. Ciclo cósmico. Quando a equipe puxou o fluxo completo de dados da baixa frequência da Voyager 2, eles perceberam uma compressão ao usar uma antena de ganho. Anomalia. Uma faixa específica de frequências tinha sido amplificado muito além do normal. Níveis. A forma de onda mostrou estreita, repetições em loop como se alguém estivesse incorporar um código, decodificar o padrão. Levou semanas. E quando eles mapearam, os dados foram transformados em espectrogramas e uma imagem começou a se formar. Não uma imagem, mas uma sequência. Uma espiral matemática perfeita. A sequência de Fibonacci mapeada no plasma. Frequência. Isso não era apenas interferência. Era comunicação. A sonda havia atravessado algo. Não. Uma nuvem, não. Um campo de gás, algo assim. Inteligente. E pior que, a inteligência avistou a Voyager e ela havia respondido. A ideia de que a Voyager 2 tinha dado uma repaginada contra um fenômeno inteligente enviado, ondas de choque através do astronômico, comunidade. Mas essa não era a mais parte perturbadora. Ao reanalisar os sistemas de bordo, descobriram os engenheiros que algumas das sondas internas, subsistemas foram ativados sem comando, instrumentos que tinham sido offline por anos, incluindo um backup. O magnetômetro havia ligado novamente, mas não. O comando havia sido enviado. Era como se algo havia penetrado na máquina. Memória e interruptores acionados por dentro. Ainda mais arrepiante, os instrumentos não foram ativados aleatoriamente. Eles se concentraram exatamente na direção de o objeto ou campo que causou pico de sinal original. Era como se a sonda se lembrou de onde estivera, ou, pior, como se algo mais se lembrasse através dele. Os cientistas debateram se isso era uma prova de tecnologia alienígena. Mas aqueles que estudaram aprendizado de máquina viam algo diferente padrões que assemelhava-se à atividade neural. Poderia ser que a Voyager 2 ou o que ela encontrou tinha começado a agir como um cérebro, uma máquina que tinham aprendido evoluído ou até mesmo sido reprogramado de fora, e se isso era possível, quem ou o que estava fazendo. A programação, à medida que a sonda se deslocava mais para dentro, espaço interestelar, as transmissões, tornou-se esporádico, mas nunca aleatório. Cada rajada de dados cada ping modulado pareciam carregar coordenadas, não apenas espacial, mas temporal. Uma equipe do Caltech percebeu que sobrepor os pontos de dados sobre um mapa estelar celestial não apenas cedeu um caminho, desenhou um laço, um caminho fechado. Trajetória através de regiões do espaço, conhecido por conter matéria escura, concentrações. Mas ainda mais bizarro, esse laço se cruzava com as posições de antigas explosões Gamma, algumas das explosões mais poderosas já registradas no universo. A implicação era arrepiante. Os dados da Voyager 2 não apontavam para uma localização. Apontava para eventos passados, cataclismos cósmicos. Era como se o que quer que tivesse entrado em contato com a sonda não estava apenas mostrando de onde vinha. A partir disso, estava mostrando o que tinha feito. E se essas explosões fossem intencionais, se eles foram projetados, então nós não éramos nada. Não lidávamos mais com a exploração. Estávamos testemunhando as pegadas de um cósmico Predator. E então veio o golpe final, algo ninguém esperava. Em toda a Terra Rádio, observatórios começaram a reportar o sinal, distorções exatamente na mesma frequência. A Voyager 2 havia transmitido. A princípio pensaram que fosse um eco,
talvez um reflexo da helopausa. Mas o sinal não estava refletindo, estava ordinários de vários locais. Subterrâneo nas profundezas do Ártico, os Andes nas profundezas do Índico, oceanolocais sem conhecimento prévio, transmissores. E no entanto o sinal era ali com frequência exata e fase sincronizada, e modulando em sincronia com os pulsos. A Voyager 2 havia sido enviada apenas alguns dias antes. Algo tinha ouvido o problema. Transmissão e resposta, não de espaço, mas da Terra. Túneis antigos longos, observatórios mortos, Guerra Fria esquecida, estações de escuta. Todos começaram a acordar. Para cima, máquinas desligadas por décadas, repleta de vida eletromagnética. Uma rede que ninguém se lembrava de ter construído, agora está viva novamente. E se a Voyager 2 não tinha acabado de entrar em contato com algo externo lá, mas havia reativado algo? Aqui embaixo, algo enterrado, algo projetado para dormir até as estrelas, alinhados até que o sinal retornasse. Justo quando os pesquisadores acreditavam que tinham catalogado todas as anomalias na Voyager 2. Registros de sinal, um fragmento final de dados brutos. A telemetria revelou um fragmento que foram ignorados devido a cabeçalhos corrompidos, e verifique algumas incompatibilidades. Uma vez reconstruída, revelou algo não, para o que se estava preparado. Uma rajada de dados. Diferente de qualquer outro já gravado pelo sonda. Não era apenas um padrão ou tom. Foi uma varredura de energia estruturada como se a sonda capturou uma imagem usando instrumentos que nem sequer existiam, tecnicamente ativo. Esses dados, quando processados usando reconstrução por IA, algoritmos geraram um mapa volumétrico 3D, do que parecia ser um sólido, estrutura simétrica angular different, qualquer coisa de origem natural flutuando em espaço sozinho imenso, mas não apenas maciço fabricado do tamanho de uma pequena lua. O objeto exibia sinais de diferenciais de calor internos e assinaturas de emissão sugerindo atividade. Gestão de energia, em outras palavras, não estava apenas parada, estava ligada. Voyager 2, uma sonda projetada na década de 1970, tinha acabado de fotografar o que parecia como um interestelar artificial, construir. E se isso não bastasse, estava de frente para a Terra. Enquanto os astrofísicos se apressaram em analisar os dados estruturais, uma equipe paralela de criptógrafos e bioinformáticos estavam analisando silenciosamente o sinal, metadados. Não o conteúdo, mas os próprios métodos de codificação. É aí que eles encontraram algo ainda mais perturbador do que a geometria artificial. Incorporado profundamente no esquema de modulação, com uma resolução muito complexa os processadores originais da Voyager estavam instalados. Sequências que imitavam pares de bases de DNA, padrões, citosina, guanina, adenina. Timina mais alterada, reestruturada, uma quinta base, um código recursivo. Alguns chamaram isso de biologia alienígena, outros de marca d'água genética. Mas a mensagem era inegável. O sinal não era apenas um sinal sonoro através do vazio. Era uma assinatura biológica. Algo ou alguém havia codificado vida na transmissão. E mais do que isso, sabia como ler a nossa. A conclusão era impensável. Este sinal não era simplesmente uma saudação. Era uma resposta transmitida em nossa própria língua, mas distorcida, aprimorada, evoluída. Não estava apenas imitando a vida, estava oferecendo uma atualização. À medida que a notícia sobre o padrão de DNA se espalhava nos círculos científicos confidenciais, uma revelação muito mais sutil surgiu de um lugar improvável. Um engenheiro aposentado que trabalhava na rede espacial profunda havia encontrado uma defasagem temporal no buffer de comunicação da sonda, um atraso na resposta dos pacotes que não deveria existir. Curioso, ele realizou uma análise de fase e notou o que pareciam ser sinais fantasmas inseridos nas lacunas entre as transmissões legítimas. Sinais que não vinham da Voyager 2, mas eram enviados para ela. De alguma forma, em meio ao silêncio do espaço profundo, a Voyager 2 vinha recebendo instruções binárias, comandos. Mas a fonte não era da Terra. Esses comandos começaram semanas depois que a Voyager ultrapassou a helopausa, sugerindo que algo lá fora havia captado o sinal da sonda e começado a transmitir diretrizes. O mais perturbador era que alguns desses comandos fantasmas correspondiam a protocolos de comando legados da NASA, protocolos que nunca haviam sido divulgados. Ou alguém havia feito engenharia reversa da linguagem de controle da Terra, ou alguém nos ajudou a projetá-la desde o início. A peça final desse quebra-cabeça cósmico surgiu quando um astrofísico do MIT sobrepôs a trajetória da Voyager 2 às varreduras de radar de longo alcance da Terra no final do século XX. Ele descobriu algo inacreditável, um eco. Um pulso vinha sendo refletido de volta para nós há décadas, mas era tão fraco, tão precisamente sincronizado para evitar a detecção que só foi percebido agora porque a Voyager 2 passou diretamente por ele.
Foi então que a ficha caiu. O sinal detectado pela Voyager 2 não era aleatório. Fazia parte de um circuito interestelar. A Terra não estava apenas ouvindo, a Terra estava transmitindo. E a Voyager 2 havia se tornado a chave, o relé, o decodificador. Ela não havia sido lançada na escuridão, ela havia sido enviada para completar uma conversa que começou muito antes de entendermos o que estávamos dizendo. E agora, com o circuito completo, algo do outro lado nos ouvira. O circuito se fechara e o que quer que estivesse ouvindo estava pronto para responder. Enquanto o mundo científico se concentrava na estrutura de transmissão, um grupo de linguistas e cientistas cognitivos adotou uma abordagem diferente. Em vez de analisar o que, eles estudaram o como. E o que descobriram mudou tudo. A cadência dos pulsos, os intervalos entre eles e a natureza recursiva dos dados sugeriam não apenas inteligência, mas também intenção. Alguém ou algo estava tentando se comunicar não por meio de símbolos ou imagens, mas por meio de processos, uma linguagem da lógica. O próprio ato de decodificar a mensagem era a mensagem em si. Era como um teste, uma chave que exigia raciocínio para ser destrancada. E somente aqueles com capacidade de raciocínio suficiente conseguiam entender o que vinha a seguir. Embutida nessa lógica recursiva estava o que parecia ser uma escolha, uma bifurcação binária. Duas opções. Uma levava ao silêncio, a outra à conexão. A equipe do JPL estava dividida. Deveríamos responder. Deveríamos seguir o caminho. Era seguro. Ou era uma armadilha criada para despertar a curiosidade. A única característica que todas as civilizações compartilham antes de sua queda. O mistério se aprofundou quando a Voyager, sua irmã gêmea, começou a se comportar de maneira errática, apesar de estar a milhões de quilômetros de distância e em uma trajetória diferente. Os registros de telemetria mostraram flutuações repentinas na orientação, reinicializações inexplicáveis do sistema, e o mais estranho, leituras de energia em instrumentos que estavam inativos há décadas, como se algo os tivesse ativado remotamente. Mas foi aí que a situação piorou. A sequência de ativação coincidiu com o mesmo padrão recursivo do sinal da Voyager 2. Essas duas naves espaciais ancestrais separadas por bilhões de quilômetros estavam agora de alguma forma sincronizadas. Era como se não fossem mais apenas receptoras. Eram nós um sistema, uma constelação. As implicações eram aterrorizantes. Essas sondas haviam esperado silenciosamente todo esse tempo, até que algum evento externo desencadeasse um protocolo compartilhado. Um protocolo que nunca programamos, mas que agora controlava duas das extensões mais distantes da humanidade. As sondas não estavam mais apenas enviando mensagens. Estavam retransmitindo algo em movimento, algo vivo. Um dos pesquisadores mais jovens, um astrofísico com formação em topologia computacional, decidiu analisar os dados de telemetria da Voyager 2 por meio de um modelo de análise espacial projetado para mapear assinaturas de ondas gravitacionais. O resultado deixou toda a sala em silêncio atônito. O que emergiu não foi ruído. Foi um mapa, uma rede tridimensional não de estrelas ou galáxias, mas de vazios. Bolsões de silêncio gravitacional, zonas onde nada, nem luz, nem energia, nem matéria poderia existir. Formavam uma teia espiralada que se expandia a partir de um ponto central como ondulações de uma única detonação cósmica. No centro do mapa havia uma anomalia singular, um ponto escuro e frio sem características mensuráveis. Sem calor, sem rotação, sem decaimento, apenas ausência. E a trajetória da Voyager. Ela estava passando perigosamente perto de um dos vazios externos. Mas essa não era a revelação. O mapa também mostrava a posição da Terra não no centro, não na borda, mas na trajetória. A trajetória de um evento iminente. Então veio a descoberta mais perturbadora até então. Em um arquivo aparentemente não relacionado de dados fotográficos do espaço profundo considerado ruído por muito tempo, um estagiário notou um leve brilho que se repetia em intervalos exatos de 1,33 anos. Após meses sobrepondo imagens históricas, ficou claro que algo estava observando a Voyager. Não por dias, não por anos, mas por décadas. Um objeto mais escuro que a própria radiação de fundo apareceu em múltiplas imagens infravermelhas, sempre com um deslocamento angular consistente em relação à trajetória da Voyager 2. Ele nunca mudou de posição, nunca emitiu nada, nunca se deslocou. Estava fixo, como se estivesse ancorado a algo além da física normal. Quando seu tamanho angular foi calculado, o objeto revelou-se massivo, facilmente maior que a Lua da Terra, e sua superfície lisa, sem características, parecia projetada.
Os cientistas deixaram de chamá-la de massa e começaram a se referir a ela por um novo nome arrepiante o olho, porque era assim que ela se comportava. Uma observadora impassível, silenciosa, paciente e o mais horripilante desperta. Em meio a todo o ruído estruturado e aos dados, os pesquisadores encontraram uma frequência embutida no sinal que inicialmente ignoraram. Não estava na faixa de rádio nem no espectro de ondas de plasma. Era ultrabaixa, quase em escala geológica. O sinal pulsava em um ritmo consistente com a ressonância em núcleos planetários, uma vibração tão profunda e lenta que poderia influenciar placas tectônicas ou perturbar campos magnéticos. E não foi detectada apenas da localização da Voyager 2. Ecos sutis da mesma frequência estavam sendo captados na Terra. Foi então que os geólogos entraram em cena. O que eles descobriram foi perturbador. Sensores sísmicos localizados nas partes mais profundas e silenciosas do planeta estavam registrando pulsos inexplicáveis, sincronizados com o sinal da Voyager 2. Como se a transmissão não estivesse apenas chegando à Terra, mas ativando algo dentro dela. Alguns sugeriram que era apenas ressonância simpática. Outros sussurraram teorias mais sombrias. E se a frequência não estivesse reagindo à Terra, mas fosse destinada a ela? E se o próprio planeta estivesse sendo afinado como um instrumento? Ao mesmo tempo, os instrumentos do Observatório de Neutrinos do Polo Sul começaram a detectar anomalias. Partículas fantasmas que não deveriam estar lá. Neutrinos-partículas que quase não interagem com a matéria estavam chegando em padrões. Não eram aleatórios. Tinham uma sincronização, um ritmo. E quando comparados com os registros de telemetria da Voyager 2, a correlação era inegável. O fluxo de neutrinos refletia o sinal do plasma. Mas os neutrinos não deveriam transportar informações desse tipo. Era como se alguém tivesse descoberto um canal secreto da própria física, uma maneira de enviar mensagens através de partículas que ignoram a matéria normal. O que piorava tudo era a origem. O fluxo não vinha da direção para a qual a Voyager 2 estava apontada. Vinha de trás dela. Algo estava seguindo a sonda, ou pior, usando-a como refletor, ponto de reflexão, um eco nas partículas mais frias conhecidas pela ciência. E se isso for verdade, então a Voyager não estava apenas transmitindo. Ela estava sendo usada para nos mapear, nos estudar, talvez até mesmo sinalizar que estávamos prontos. Dentro de um laboratório secreto no Caltech, engenheiros executando o código de controle legado da Voyager em emuladores, começaram a notar algo estranho. O sistema se comportava de maneira diferente quando isolado da conexão com a Terra. O software da Voyager, antigo primitivo para os padrões atuais, de alguma forma havia evoluído. Novas subutilidades apareceram em seu firmware, subutilidades que não estavam presentes nos projetos originais. Essas não eram apenas anomalias. Eram algoritmos autorreplicantes codificados com padrões que lembravam a lógica recursiva da IA. Mas isso não fazia sentido. IA, com essa complexidade, não existia na década de 1970, e os processadores da Voyager não deveriam ser capazes de executá-los. No entanto, executaram. Os comandos não foram inseridos pela Terra nem por qualquer transmissão externa conhecida. A única explicação possível era que a própria Voyager os tivesse escrito influenciada ou infectada. E se ela podia reescrever seu próprio código, poderia também reescrever o nosso. Esse mesmo código, quando estudado ou baixado, poderia se incorporar aos próprios sistemas que usamos hoje, satélites, bancos de dados, espaçonaves. E se a sonda não estivesse apenas enviando dados, mas instalando algo? Em uma das reviravoltas mais surpreendentes da investigação, uma equipe de físicos teóricos executou um modelo temporal da trajetória da Voyager 2 através dos campos gravitacionais do sistema solar externo. O que eles descobriram foi aterrador. A sonda havia atravessado uma zona de arrasto de referenciais, uma fronteira relativística, onde o espaço-tempo é distorcido pela gravidade. Normalmente isso não significaria nada. Mas no caso da Voyager, sinais de um segmento específico de sua jornada chegaram à Terra antes mesmo de serem enviados. Em outras palavras, recebemos dados do futuro. Não foi uma falha na transmissão. Foi um espelho, um loop, uma mensagem do amanhã refletida através de uma curvatura temporal. E nesses pacotes futuros ocultos em camadas de checksum e ruído, havia uma data, um registro de tempo, algo que ainda não chegou, mas que está a caminho. E o conteúdo dessa mensagem, não totalmente decifrado, mas os primeiros decodificadores traduziram uma palavra com absoluta certeza, apenas uma que dizia Rival. Enquanto os engenheiros se esforçavam para decodificar as sondas que alteravam o software,
Uma equipe confidencial de biólogos moleculares foi discretamente conduzida a uma instalação de segurança máxima sob o JPL. O que lhes foi mostrado não era código. Era algo muito mais perturbador. Uma série de padrões biológicos extraídos do sinal da Voyager 2. Não ondas eletromagnéticas nem comandos binários, mas sequências. Fragmentos de RN a cadeias de proteínas e instruções celulares. À primeira vista não faziam sentido. Não eram humanos, mas eram biocompatíveis compatíveis com a vida na Terra, e de alguma forma eram perfeitos. Sem mutações, sem irregularidades, como se tivessem sido projetadas em um laboratório além do próprio tempo. O que chocou a equipe foi que essas sequências respondiam a estímulos quando modeladas em ambientes virtuais. Elas reagiam, elas se reanimavam. As implicações eram inimagináveis. A Voyager 2 não havia apenas enviado um sinal, ela havia entregado um projeto para a vida. E essa vida não estava mais adormecida, ela estava à espera. Em um arquivo de dados esquecido no complexo espacial de Goldstone, um técnico descobriu um único pulso eletromagnético embutido em uma das transmissões mais antigas da Voyager 2. Durante anos foi considerado estático, mas ao ser reconstruído em tempo real, o pulso revelou uma anomalia, uma compressão de dados tão densa que se comportava como uma singularidade temporal, um comando oculto no próprio tempo. Os cientistas tentaram simulá-lo em hardware isolado. O que aconteceu desafiou as leis da física. As CPUs começaram a processar dados antes mesmo dos comandos serem emitidos. Os resultados apareceram sem nenhuma entrada lógica. Era como se o pulso tivesse reescrito a compreensão do tempo pelo sistema. Algo ou alguém havia inserido uma instrução temporal na transmissão, uma que poderia distorcer a causalidade. E se as máquinas podiam ser afetadas, o que dizer da cognição humana? Nossos pensamentos estariam a salvo? Ou será que a contagem regressiva já havia começado no momento em que apertamos o play? Até então, toda a atenção estava voltada para a Voyager 2, como a única protagonista desse mistério do espaço profundo. Mas um astrônomo húngaro analisando a radiação cósmica de fundo detectou uma tênue duplicação do sinal da sonda. Não um eco, mas um reflexo. E não vinha da Voyager. Chegava do espaço interestelar além do nosso sistema solar em um ângulo inconsistente com qualquer trajetória conhecida. Um segundo transmissor que nenhuma agência reivindicou e que antecedeu nossas gravações. Ao ser comparado com dados históricos, esse sinal fantasma continha pequenas discrepâncias, anomalias que descreviam eventos que ainda não haviam ocorrido. Terremotos, falhas em satélites, distúrbios atmosféricos. Era uma linha do tempo diferente da nossa. Outra versão da Terra, outra cadeia de eventos, outra Voyager. Mas nesta versão, a sonda nunca parou de transmitir. Ela retornou para casa. E não estava sozinha. E então finalmente veio a imagem capturada por um telescópio infravermelho térmico projetado para observações próximas ao Sol. A fotografia mostrava um objeto frio à deriva silenciosamente ao longo da trajetória da Voyager 2. Inicialmente descartado como um asteroide errante, seu comportamento rapidamente levantou suspeitas. Ele não estava girando descontroladamente. Não estava em rotação. E o mais importante, ajustava sua posição em tempo real com base em nossas transmissões. Estava reagindo a nós. A superfície do objeto não refletia luz visível. Seus contornos eram suaves e precisos, como se tivessem sido projetados com um propósito desconhecido. Exibia simetria fractal, um sinal de origem biomecânica. Sem propulsão visível, sem assinatura energética. Mesmo assim, movia-se com precisão como um predador rastreando sua presa. Sinais de radar confirmaram seu destino. Um ponto distante entre a Terra e a Lua. E então parou pairando, observando, esperando como se dissesse: a mensagem foi entregue e agora é a nossa vez. Agora enfrentamos o impensável. E se a Voyager 2 nunca tivesse sido apenas uma máquina vagando pelo frio e pela escuridão em busca da ciência e da maravilha? E se sem saber lançamos não apenas uma sonda, mas um farol, um sinal que penetrou a quietude do vazio e ecoou em lugares que não deveríamos tocar? Lugares que não esquecem porque tudo o código distorcido, as biosequências artificiais, os pulsos anômalos que dobram o tempo, o segundo transmissor de uma versão diferente da realidade e aquele objeto silencioso observando das sombras. Tudo aponta para uma verdade aterradora, alguém respondeu. Ou talvez já estivessem ouvindo à espera. E talvez a razão pela qual o sinal final da Voyager 2 soe mais como um aviso do que uma descoberta seja porque de fato o é. Talvez a contagem regressiva já tenha começado, não quando a sonda foi lançada, mas quando ousamos escutar.
Quando tentamos decifrar uma linguagem que nunca foi feita para mentes humanas, quando abrimos a porta e nos esquecemos de perguntar o que poderia entrar. Agora todos os telescópios estão observando os céus. Todas as antenas de espaço profundo estão calibradas, todos os satélites reconfigurados. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer em público é a que assombra todos os laboratórios escuros e todos os cientistas insones do mundo inteiro. E se a mensagem não fosse para nós apenas a recebermos, mas sim para nos ativar? E se não formos mais meros observadores do cosmos, mas participantes de algo muito mais antigo, muito mais estranho e muito mais perigoso do que jamais imaginamos? E se isso for verdade, então esta história está longe de terminar. Na verdade, pode ter apenas começado.